Caros amigos, salve Maria! Para nós compreendermos a gravidade e seriedade de uma mensagem de Nossa Senhora, precisamos compreender o contexto histórico da aparição. São 4 aparições de Nossa Senhora com mensagens universal, 3 delas na França. Por que será que Nossa Senhora escolheu esta nação para se manifestar ao mundo? Neste vídeo, eu quero falar do contexto histórico da aparição de La Salette, falando do surgimento da primeira nação católica, a filha primogênita da Igreja, a França. Caros amigos, o canal Eco Fidelíssimo é um apostolado mariano. O nosso objetivo é levar a devoção a Nossa Senhora aos lares brasileiros. Para isso, realizamos a peregrinação rezando o Terço em Família. Eu quero lhe convidar para fazer parte deste apostolado. Para isso, basta você clicar em Seja Membro e escolher uma categoria para você se tornar membro do canal. Você pode ser um colaborador, devoto ou peregrino de Fátima. Com a sua ajuda, vamos dar continuidade a esse apostolado, rezando o Terço em Família, levando a devoção a Nossa Senhora aos lares brasileiros. Participe também você deste apostolado. Se inscreva como membro do canal. São 4 aparições de Nossa Senhora onde ela se manifestou através da sua mensagem e também de sacramentais, ou seja, objetos dos quais nós podemos obter graças de Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Nossa Senhora das Graças, em 1830, deixou a medalha milagrosa. Lourdes, as águas de Lourdes. Em Fátima, Nossa Senhora reforçou a devoção ao Santo Rosário. Dessas 4 aparições, 3, Nossa Senhora apareceu na França. Mas qual será a razão de Nossa Senhora ter escolhido aquela nação para se manifestar? Então, é preciso que nós compreendamos o contexto histórico da França enquanto nação católica, para compreendermos o porquê Nossa Senhora escolheu a França e, a partir da França, com essas aparições, se manifestar para o mundo. Então, a França é chamada a filha primogênita da Igreja, a primeira nação católica, a primeira nação que se converteu à Santa Igreja. E a França nasceu dos desígnios da providência através, podemos dizer assim, de 2 personagens. O primeiro é um bispo católico, São Remígio, que nasceu por volta do ano 437. Então veja como a França, a Europa em si, né, é um continente antigo, do início da cristandade, que surgiu com a conversão dos bárbaros. Os bárbaros destruiu o Império Romano, invadiu Roma, inclusive, e era preciso, então, convertê-los. E Deus suscita um homem, um santo, para converter os bárbaros, São Remígio. São Remígio nasceu numa região da França onde tinha um eremita cego. E esse eremita, ele não estava preocupado com a sua cegueira, mas com a cegueira dos homens, para Deus. E ele rezava, então, para que Deus desse uma solução para o problema. E um dia ele ouve uma voz que diz o seguinte: Deus ouviu suas orações e se digna a olhar novamente para a terra dos mais altos dos céus, para que todas as nações louvem as suas maravilhas. Louvem as maravilhas de sua onipotência, e reis sejam honrados em servi-lo. Saiba que uma mulher chamada Celina dará à luz a um filho, a quem dará o nome de Remígio. Para ele, Deus reserva a glória de salvar o seu povo. Então, o eremita foi até a Celina
que era uma senhora já de certa idade, era um casal de certa idade, e disse a ela: saiba disso, você dará à luz a um filho, e enquanto estiver amamentando seu filho, você deve ungir meus olhos com seu leite, e assim restaurar a minha visão. Então, além disso, além da graça de conceber o filho, a esta mulher, para salvar a França, para salvar a cristandade, ou dar início à cristandade, Deus também curou o eremita. Mas Celina duvidou, devido à sua avançada idade. Mas nasceu São Remígio, cresceu, se tornou homem e se tornou bispo. E ele, mais tarde, então, foi quem converteu Clovis, rei dos hunos. E como Clovis se converteu? São Remígio tentou converter o pai de Clovis, mas ele morreu antes. Ele era duro, eles adoravam deuses pagãos, eram bárbaros, homens rudes, guerreiros implacáveis, destruía tudo que via pela frente. Para ter uma ideia, eles cavalgavam o dia inteiro sobre a caça. Ou seja, eles caçavam animais, abriam, tiravam as vísceras, colocavam aquela carne sobre o cavalo, cavalgava, aquele cavalo suava, temperava aquela carne e eles comiam aquela carne. Só que São Remígio, então, com a morte do pai de Clovis, ele vai tentar converter Clovis, que foi aclamado rei. E ele vê uma grande possibilidade, depois que Clovis ficou viúvo, de casá-lo com uma princesa cristã, católica, que apesar de ter nascido de filhas de arianos, que era a falsa religião da época, ela foi educada num convento por uma freira católica, uma dama católica, certamente uma freira. E ela, então, já era católica. O tio dela assassinou os pais, queria tomar o lugar dos pais dela, que era rei, e aí, então, ela foi ser educada num convento. Em 493, Clovis casou-se com Clotilde, que já tinha fama de santidade. Hoje é Santa Clotilde. E ela falava sempre para Clovis sobre nosso Jesus Cristo, que era o Filho do Deus verdadeiro, que ele tinha morrido por nós para a nossa salvação. Mas Clovis estava com o coração duro. Ele respeitava a igreja, os bispos. Em certa época, Clovis foi enfrentar um de seus inimigos. Então, Santa Clotilde, antes dele partir para a guerra, disse para ele: não ponhas tua confiança em teus deuses, que nenhum poder tem, mas confia em Deus Todo-Poderoso, que te dará a vitória sobre seus inimigos. Lembra-te destas palavras quando te achares em perigo. Então, Clovis foi para a guerra e travou uma sangrenta batalha. O exército dele estava sendo derrotado numa confusão, ele mesmo estava a ponto de ser capturado, e ele lembra das palavras da sua esposa, Santa Clotilde. E, angustiado, ele lembrou dessas palavras de Clotilde e disse: ó Deus de Clotilde, valei-me, se me libertardes deste perigo e me concederes a vitória, acreditarei em vós, e a vossa religião será introduzida no meu reino. E aí travou-se a batalha, estava já em curso a batalha, virou, teve uma reviravolta, e o exército de Clovis venceu o exército inimigo. E Clovis então cumpriu a sua promessa ao Deus de Clotilde, como ele dizia. Ele passou a ser instruído na fé católica. O grande marco da conversão de Clovis foi o batismo na Catedral de Reims, que aconteceu no Natal de 496. Então Clovis, depois de ser instruído por São Remígio, um bispo de Reims, e ele, quando falava da paixão de nosso Jesus Cristo, de como ele sofreu, de como ele se entregou como vítima pela salvação das almas, Clovis batia sua lança e dizia: se eu estivesse lá,
Todos os bispos foram convidados para a cerimônia. Quando chegaram no limiar do batistério, se posicionaram. E ali, Clovis, então, pediu o batismo a São Remígio. Então, São Remígio responde para Clovis: inclina humildemente a tua fronte, adora o que queimastes, e queime o que adorastes. Então, de perseguidor, a fé, a verdadeira fé, a verdadeira igreja, passa a ser um defensor da fé e da verdadeira igreja fundada por nosso Jesus Cristo. Assim como São Paulo, quando ele cai do cavalo, ele olha para cima, para o céu, e ouve uma voz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo perseguia a igreja, perseguia os cristãos, mas perseguia o próprio Cristo, porque todo cristão é um outro Cristo. E da mesma forma, São Remígio diz a Clovis: agora, queime o que adorastes, os ídolos pagãos, e adore o que queimastes, a doutrina, as imagens de Nosso Senhor, dos santos, etc. Em seguida, tendo entrado na piscina batismal, naquela época ainda era o costume antigo, ele recebeu a tripla imersão sacramental em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ainda era mergulhado, era uma espécie de uma piscina grande, uma pia batismal grande, vamos dizer assim, onde a pessoa era imersa na água, nas águas do batismo. Após a cerimônia do batismo, teve a sagração do rei. Clovis havia sido aclamado rei pelo povo, pelos seus guerreiros, mas, a partir daí, desta cerimônia, os reis passam a ser sagrados pela igreja, reconhecido pela igreja como legítimos reis soberanos de seus povos. E acontece um fato impressionante. Foi esquecido o óleo de ungir o rei. Então, uma pomba trouxe uma ampola com óleo, e com esse óleo foi ungido o primeiro rei da França, e até o último rei da França, até a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, essa ampola foi destruída com esse óleo. E depois de ser ungido o rei pelo bispo com este óleo, o rei ia até a praça, e ali estavam diante dele vários doentes. O rei tocava o doente e dizia: o rei te toca e Deus te cura. E essas pessoas eram curadas. Isso aconteceu até o último rei sagrado pela igreja antes da Revolução Francesa. Então ali nasceu a primeira nação católica, a filha primogênita da igreja, convertido o rei Clovis por São Remígio, ungido por São Remígio, com uma ampola de óleo que alguns acreditam que tenha vindo do céu, trazido por essa pomba. Mas, de qualquer forma, é um fato extraordinário, porque o milagre, depois de ungido, que o rei fazia em nome de Deus, claro. Nascia, então, a nação francesa para a vida da graça, para a glória da civilização cristã e da Santa Igreja. Desta forma, a França tem um papel principal entre as nações católicas. Então, os reis da França sempre foram defensores do papado. Foi constituído o Sacro Império Romano e Alemão, o primeiro imperador Carlos Magno, o rei da França, que defendeu o Papa em várias situações. E, da mesma forma, da grandeza da nação escolhida por Deus como filha primogênita, favorecida com tantas graças, da mesma forma, as tentativas, a fúria do demônio, as investidas do demônio para destruir esta nação também são grandes. Um fato que marca isso é mais uma graça que Deus quer conceder à França, mas que a França recusou. Em 1673, Nosso Senhor aparece a Santa Margarida Maria Alacoque e pede que seja introduzida no mundo, na igreja,
a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, com uma mensagem especial para a França, para o rei da França. Na mensagem do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria, ele se dirige assim ao rei Luís XIV. Vai dizer a meu amigo, o rei da França, que eu quero que ele se consagre, ele como rei e a França como nação, ao Sagrado Coração de Jesus. E pede que seja colocada na bandeira da França o Sagrado Coração de Jesus. Mas o rei não atende o pedido do Sagrado Coração de Jesus. O próprio Sagrado Coração de Jesus diz que, anos mais tarde, a França, o rei da França, tentará ou fará esta consagração, mas será tarde demais. Nosso Senhor diz isso a Santa Margarida Maria. Ela morreu tentando fazer com que a devoção fosse instituída na igreja e que o rei atendesse ao pedido, mas isso não aconteceu. Conta um fato histórico que no reinado de Luís XVI, um membro da corte colocou atrás do altar da Capela de Versalhes a imagem do Sagrado Coração de Jesus, mas Nosso Senhor pediu para que ela fosse introduzida no Palácio de Versalhes, a imagem do Sagrado Coração de Jesus, e que a França e o rei se consagrassem. Isso não foi feito. E ele disse, quando fizerem, será tarde. O único ato que se tem conhecimento foi esse. Veladamente, atrás do altar, colocada a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Consequência disso, anos mais tarde, o que acontece na França? A Revolução Francesa. Agora, a Revolução Francesa, muitos podem entender como meramente um golpe de Estado, uma mudança de regime, cai a monarquia, sobe a república, mas não. A Revolução Francesa faz parte de um conjunto de revoluções que visam ou visaram a destruição da civilização cristã e da igreja. São elas o protestantismo, a Revolução Francesa e o comunismo. E hoje, a quarta revolução é a Revolução Tribal, ou seja, a destruição, o que desejam os revolucionários, a destruição por completa da civilização cristã ou o que resta de católico no mundo. Para ter uma ideia, foram mortos pelos revolucionários da Revolução Francesa 30 mil pessoas, sendo somente esses 30 mil padres e freiras, religiosos em geral. Fora as pessoas civis, fora o próprio rei e a rainha que foram decapitados. A Catedral de Notre-Dame foi transformada em estábulo para cavalos. Todos os prédios católicos da igreja foram confiscados pelo Estado. Anos mais tarde é que Roma fez um acordo com o governo francês e recuperou as catedrais, etc. Mas as catedrais foram transformadas em estábulos. Eles queriam cortar todas as torres das catedrais, porque o lema da Revolução Francesa era igualdade. Igualdade total. Mas a igualdade é só... A igualdade, a liberdade que eles desejavam era só o que eles queriam, do jeito que eles queriam. Então, se falasse contra, a pessoa achasse que tinha o direito, a liberdade de se expressar, eles iam lá e cortavam a cabeça. Então, a Revolução Francesa é uma revolução anticatólica, anticlerical, uma revolução que realmente visava a destruição, não simplesmente da monarquia, mas do princípio de desigualdade instituído por Deus. Lembra que São Remígio ungiu o primeiro rei da França com óleo sagrado. Então, essa mesma unção, este poder, é que Nosso Senhor se refere diante de Pilatos. Quando Pilatos pergunta se ele é rei. E se eu fosse rei, eu não estaria aqui preso. Meu pai mandaria os anjos para me soltar. E você só tem poder sobre mim porque foi dado pelo meu Pai do céu. O poder emana de Deus, o poder vem de Deus. E foi justamente este poder que
com a unção dos reis, é transmitido ao monarca legítimo. E isso que a Revolução Francesa quis destruir. Então, quando Nossa Senhora aparece em La Salette e fala da situação do povo que não rezava mais com fé, não tinha mais devoção, que trabalhava aos domingos e que o trigo estava virando pó quando era colhido, que não teriam pão para comer, consequências da Revolução Francesa. Porque o Estado passou a ser laico, lembra? Confiscaram as igrejas, perseguiram os padres, as religiosas. Então Nossa Senhora aparece para dizer que aquilo que está acontecendo, a fome, a miséria, era por causa do afastamento de Deus. E aí ela diz o que tem que ser feito, rezar, etc, etc. E deixa uma mensagem que é um segredo para ser divulgado só após 1858. E o que acontece em 1858? Nossa Senhora apareceu em Lourdes. A terceira aparição na França. Então, Nossa Senhora vem em Lourdes dar mais graças para a França e para o mundo, claro. Mas a partir da França. Isso tem um simbolismo muito grande. Então, o segredo de La Salette, que nós veremos mais à frente, que fala da situação da igreja, da época, que nós podemos projetar para o futuro, e fala da situação de alma da nação, do povo francês, em função, em consequência da Revolução Francesa, que quis destruir todo aquele princípio hierárquico de poder dado ao rei por Deus. Então, por isso, o grande castigo para aquela nação. Mas Nossa Senhora vem como mãe de misericórdia chamar os seus filhos, como que escolher os seus filhos, ou seja, escolher como? Aqueles que atenderam os seus pedidos, para que ela restaure a fé naquela nação e no mundo. E, caros amigos, então, nós precisamos entender o contexto histórico. E nós vamos entender esse contexto histórico e, por consequência, a seriedade da mensagem e a necessidade de se praticar o que Nossa Senhora está pedindo com fé e devoção a Nossa Senhora. Sem a devoção a Nossa Senhora, rezar o terço todos os dias, comunhão reparadora, nós não vamos compreender a época difícil, de um iminente castigo que nós estamos atravessando. Por isso eu quero lhe convidar a fazer parte deste apostolado, se inscrevendo no canal Ecofidelíssimo como membro do canal. Você terá vários benefícios, entre eles uma missa que será celebrada mensalmente nas suas intenções e de sua família. Clique em Seja Membro e escolha a sua categoria: colaborador, devoto ou peregrino de Fátima. Com a sua ajuda, nós vamos realizar a peregrinação rezando o terço em família, levando a devoção, a mensagem e os pedidos de Nossa Senhora aos lares brasileiros. Faça parte desse apostolado. Se inscreva como membro do canal. Desejo a você as bênçãos da Santa Mãe de Deus e até o próximo vídeo. Salve Maria!